Olá, boa noite. Em 3, 2, 1, estamos começando. Como está você? É um prazer tê-lo ou tê-la aqui conosco. Nós estamos aqui para falar de um processo, né, que envolve a sua influência sobre pessoas, sobre grupos, envolve principalmente as questões que estão ligadas à liderança, comunicação, relacionamentos interpessoais, que podem te ajudar no seu desempenho pessoal dentro de uma atmosfera da organização, da empresa, das suas relações de trabalho, e também dentro do seu âmbito familiar, não é? Ou social mesmo, né, com os amigos. Então, tudo que nós vamos trazer aqui tem a ver com a experiência da pessoa, né? Como alguém pode se organizar internamente para poder se relacionar melhor, poder exercer papéis que envolvem liderança e também comunicar, expressar-se de uma forma mais adequada para poder levar a sua mensagem através de uma linguagem verbal e não verbal, é o que nós vamos começar a ver hoje, para outras pessoas, para grupos, não é? E assim você conseguir conquistar os seus objetivos, tá bem? Eu vou pedir para você que está entrando agora, está nos acompanhando, que você se inscreva no nosso canal, né? A gente vai trazer muitas novidades aí durante um bom tempo, vamos promover encontros aqui nesse espaço e também, em breve, traremos mais coisas avançadas sobre essas temáticas que envolvem a comunicação, liderança e relações interpessoais, tá bem? Então, conforme nós falamos no outro vídeo, eu vou trazer hoje para vocês algumas coisas, né? Um passo à frente no que nós chamamos de relacionamentos interpessoais e que podem muitas vezes fazer a diferença dentro do seu desempenho, como eu falei, na família, na organização, empresa ou no âmbito social, não é? Enfim, trazer melhores possibilidades de conectar essas outras pessoas, né? Para conseguir alcançar os seus objetivos e objetivos de grupo também, né? A gente entender como é que nós podemos funcionar com isso. Então, aqui nós vamos falar de algumas coisas, né, que eu aprontei aqui num pequeno material para vocês, né, e nós vamos trazer aqui um elemento que é muito importante, né, uma qualidade hoje, características, enfim, que algumas pessoas têm, que é de exercer, né, uma relação empática com os outros. E vamos ver um pouquinho à frente do que é essa tal de empatia, né? Trazer alguns exemplos de pessoas que fazem isso muito bem, né? Então, a empatia para muitas pessoas é estar no lugar do outro, possivelmente compreender o outro, sentir o outro de uma forma diferenciada, não é? Nós nunca vamos conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo, mas nós podemos nos colocar no lugar dessa pessoa. E muitas vezes isso tem a ver com uma coisa que é muito importante, né? É tentar perceber o mundo através desse conjunto de percepções que uma outra pessoa possa ter e que com o tempo nós vamos aprendendo a lidar com isso, aprendendo a compreender isso, não é? Aprendendo a perceber os valores, as crenças, a história pessoal de alguém para poder ter em si, né, o como essa pessoa está se organizando para perceber o mundo e assim eu posso me relacionar com ela de uma forma mais adequada, tendo em conta o que nós chamamos de modelo de mundo, mapa de mundo, ou seja, como essa pessoa vai construindo sua percepção sobre o mundo, não é? Então, de uma certa forma, é tentar compreender o que está lá dentro da organização interna de um sujeito, não é? E algumas pessoas reforçam, elas fazem muito bem isso, elas dão espaço a isso, né? Elas dão espaço a essa possibilidade. Então, uma coisa que vem e que muitas vezes atrapalha essas relações interpessoais é o que muitas pessoas praticam, que é considerar que todas as pessoas percebem o mundo como ela percebe, não é? É como se houvesse uma realidade interna comum a todos. E o campo, né, investigativo da psicologia, de outras ciências, vai mostrando que não é bem assim que acontece. Então, muitas vezes, uma experiência que para uma pessoa pode ser uma tempestade, pode ser algo terrível, né? Pode ser algo muito danoso, para outras pessoas pode ser algo altamente nutridor, não é? Para algumas pessoas pode ser altamente essa mesma experiência que para o outro é uma tempestade, e para um outro pode ser algo que seja, por exemplo, molhar a terra, né? Molhar com água, e muita água, que é importante hoje para nós. Então, olha só,
pessoas, quando estão diante do mesmo experimento, da mesma experiência, têm reações internas diferentes, né? E essa maneira de captar a experiência é o que nós chamamos de mapa, né? É como se alguém estivesse observando o ambiente, fazendo suas anotações numa carta, né, num papel, e tentasse identificar qual é o relevo que tem ali, e de repente esse relevo ele se mostra de uma maneira para um e de uma maneira para outra pessoa, porque alguns vão ter um olhar para alguma coisa específica desse lugar e outras vão ter para outros. Umas pessoas, por exemplo, elas preferem num campo todo verde olhar para alguns tipos de flores que existem ali. E outras vão olhar para os tipos de árvores que existem ali. Então, para onde vai a sua atenção, é ali que você está captando o que te interessa dentro de uma experiência. E muitas vezes, reforço, a maneira de captar isso é diferente para um e para outro. Então, o que resume isso é um jargão, né, que existe aí na psicologia, no campo perceptual, é que o mapa não é território, né? Então, o mapa de mundo de uma pessoa não é absolutamente o mundo como ele é. E ali nós temos uma figurinha muito interessante, né, onde existe um número no chão e de acordo com o ponto de perspectiva, né, de um sujeito, aquilo é um 6 e para outra pessoa é um 9. E, no entanto, é a mesma figura, é o mesmo evento, é a mesma forma, é o mesmo objeto, né? E ao lado tem ali uma pessoa olhando ali para um imenso campo aberto à sua frente, um lugar maravilhoso, uma paisagem fantástica, e essa pessoa tentando identificar, né, o que que é essa paisagem. Só que ali deve ter um desenho, né, um mapa ali embaixo à esquerda, não está ali o campo, a paisagem como ela é. Está simplesmente uma representação do que é esse campo, essa paisagem. Muitas vezes a descrição que ela tem, e ali uma figura embaixo à esquerda, como eu falei, para orientar essa pessoa nesse olhar para esse campo. Então imagine que as experiências de mundo são esse campo maravilhoso, né? A figura física dele, né? O que pode se perceber sobre o odor, a gustação, o tato, a visão, a audição, e o mapa é simplesmente uma representação disso. Então, nós temos internamente muitas representações das nossas experiências. E cada um, por um fato muito singular, que cada um é um só, toda pessoa tem a sua singularidade, né? E cada pessoa no mundo ocupa um lugar diferente no mundo em referência a uma outra pessoa, constantemente capturamos experiências que são únicas para cada um, não é? Então, o mapa de mundo de uma pessoa é um conjuntinho de percepções construídas na história de vida dessa pessoa. Cada um tem o seu próprio conjunto de percepções construídas. Mas o que tudo isso tem a ver com a empatia? A empatia tem a ver com o reconhecimento de que as pessoas têm a sua maneira própria de construir as suas experiências. E o problema do contraponto da empatia é quando existe o conflito de mapas, né? É quando as pessoas estão lutando para tornar verdadeiro o seu próprio mapa, ou seja, elas estão julgando o seu mapa como sendo o melhor e mais verdadeiro e o da outra pessoa como sendo um mapa errado, por exemplo. Isso é um conflito, né? Então, muitas vezes as pessoas se desgastam, se estressam exatamente por não reconhecer que a outra pessoa tem um mapa diferente, tem um conjuntinho de percepções diferentes sobre o mesmo evento, o mesmo fato. Então, onde é que está a arte da empatia, a arte do que nós vamos chamar de rapport daqui para frente? A arte está em reconhecer isso, respeitar o mapa do outro sujeito, da outra pessoa e, prestem atenção, tentar identificar, interagir com esse outro mapa que está lá sendo representado pela comunicação de uma outra pessoa. Então, saindo dessa possibilidade que existe, que é do conflito, cotidianamente passamos por isso, nós vamos passar para um outro fenômeno, que é da relação empática, que significa, antes de tudo, respeitar o modo como a outra pessoa compreende o mundo. Respeitar não significa concordar ou aceitar. Eu aceito, sim, por respeito, o como essa pessoa ela constitui esse mapa, mas eu não preciso concordar com ela, ok? Né? Respeito estaria à frente, seria um valor fundamental para que essa relação empática possa acontecer. Mas nós precisamos ter a mente aberta para aceitar essa possibilidade, para ir até o mapa da outra pessoa sem desconsiderar
às minhas próprias percepções, né? Então, eu vou ao mapa do outro, mas eu não abandono as minhas percepções, eu não abandono as minhas crenças, os meus valores. Isso é importantíssimo, tá ok? Então, nós começamos a dar esses passos à frente dessa tal relação empática, percebendo, não é, o quão diferentes são os sinais que as pessoas nos emitem e quão diferentes são esses sinais a partir da organização interna, não é, do estado interno do sujeito. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela está alegre, né, ela tem alegria comandando a sua experiência, ela emite sinais não verbais da sua expressão facial, da sua conduta corporal, que estão conectadas com a alegria, não é? Espera-se que seja assim. Uma pessoa, quando ela está triste, ela emite outros sinais, né? Então, ela pode ficar muitas vezes cabisbaixa, pensativa, olhando para dentro, nós vamos perceber isso. Uma pessoa, quando ela está com raiva, ela também vai mostrar isso, né? Então, ela pode franzir a testa, deixar os olhos, né, em posição de observação contra o objeto da raiva, né? Fazer gestos mais fortes, ou seja, ela está comunicando, né, o seu estado interno. Então, um passo muito importante é ajustar-se a isso, é calibrar-se com isso, é fazer um ajuste fino a isso, ao modo como uma pessoa está se comunicando diante das suas experiências internas, né? E isso seria reconhecer com precisão o estado da outra pessoa através da leitura do que nós chamamos de sinais não verbais, né? Então, uma pessoa não precisa falar, né? Ou seja, expressar-se verbalmente o como ela está se organizando. Nós podemos fazer, sim, essa leitura. E nós conseguimos diferenciar, creio eu, um estado interno em que a pessoa se organiza mediante a emoção da raiva, da tristeza, da alegria, né? Ou do medo, né? Então, a partir dos sentimentos que eles são colocados para o mundo, para fora da pessoa, né? Os sentimentos que são gerados a partir dessas emoções, nós podemos ler como essa pessoa está se organizando internamente e interagir com ela através disso. Por exemplo, se uma pessoa está com raiva, né, você não vai chegar e tentar estabelecer uma conexão onde a alegria impera. Às vezes é importante deixar baixar a raiva do sujeito, da pessoa, né, para que você possa, a partir disso, né, através de algumas respirações que vocês possam fazer juntos, por exemplo, deixar passar a raiva da pessoa e aí sim conseguir conversar com ela. Da mesma maneira, a tristeza, né? Às vezes alguém tem uma notícia muito dura, muito pesada, e a gente vai querer contar uma novidade boa para a pessoa. Pô, não é a hora, não é o tempo. Por quê? Porque ela está ali tentando dissolver, talvez, assimilar aquela notícia que ela recebeu e ela não consegue se expressar adequadamente para você e você também não vai conseguir contar de forma adequada. O timing, né, de contar essa notícia não está numa hora boa ali, não é? E outras coisas, obviamente, que a gente depois vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão de como é que a gente se coloca em conexão com outra pessoa, como é que a gente percebe essas possibilidades. Então, é importante entender, compreender como a pessoa, através da sua fisiologia, do seu funcionamento interno, ela se organiza e se expressa. E a convivência traz muito isso, não é? Então, algumas pessoas leem outras de uma forma muito precisa, né? Não que elas adivinhem o que uma pessoa está pensando, não é isso. Elas compreendem qual é uma emoção, um sentimento predominante e podem acessar esse modo de compreender a situação da outra pessoa para achar o tempo certo de se comunicar adequadamente, achar a palavra certa, encontrar a expressão adequada, encontrar. Muitas vezes, algumas pessoas gostam de serem ouvidas, por exemplo, e outras pessoas gostam de ouvir muito. Então, tudo isso é gerado através dessa leitura dos sinais não verbais. Então, para conectar-se a outra pessoa, importante, né? O passo inicial é o ajuste fino com o estado interno da outra pessoa, né? Procurar compreender o que está acontecendo com a outra pessoa do lado de lá. E para isso, né, nesse estado avançado da relação empática, existe uma palavrinha que é a programação neurolinguística show, que é um campo de conhecimento maravilhoso, que nós vamos trazer em algum momento aqui para vocês, que é a palavrinha que é o rapport, né? Que ela denomina
esse estado avançado de relação empática, né? Então, o rapport é criar uma relação antes de tudo, né? É causar uma ligação de empatia com a outra pessoa para que essas pessoas se comuniquem com menos resistência de qualquer lado. Ou seja, com o tempo, a relação ela toma um corpo de autenticidade muito importante, bacana, que permite as duas pessoas a se comunicarem de forma mais assertiva, mais adequada e com muita confiança, né? Então, o rapport ele se constitui, por exemplo, pela relação empática, né? E um valor importante é a empatia, com certeza. É como se alguém, como eu falei anteriormente, tentasse sentir a outra pessoa, estando no lugar dela, né? Existe uma metáfora sobre isso que é calçar os calçados da outra pessoa, calçar as sandálias da outra pessoa. Eu costumo usar uma outra metáfora que é como se você vestisse uma jaqueta dela e compreendesse através desses objetos de vestimenta, ué, como é que essa pessoa está se organizando, não é? E um outro valor muito importante, né, uma outra característica muito importante é a confiança. Ou seja, é como se você estivesse fiando o mesmo tecido com a outra pessoa, né? É uma metáfora lindíssima, né? Ou seja, é uma conexão tão profunda essa relação de rapport, né? A empatia avançada, que é como se duas pessoas estivessem fiando o mesmo tapete, tendo a imagem, né, final daquele tapete pronta nas suas mentes e buscassem o mesmo caminho, né, para atingir essa forma final, mas com uma interação em sintonia, em harmonia, né? E é isso que permite uma boa convivência, por exemplo, uma boa relação para estabelecer objetivos em comum, na relação de um gestor com sua equipe, enfim. A empatia e a confiança são fundamentais para ter esse rapport sendo trazido à tona constantemente. Uma outra característica importante é ir do seu mapa, ou seja, eu preciso ir do meu mapa, do meu modelo de concepção do mundo, o como eu percebo o mundo, com as minhas crenças, meus valores, né? O meu conjuntinho de percepções, os meus achismos, né? Enfim, eu preciso ir do meu mapa ao mapa da outra pessoa. Ou seja, eu acesso elementos do mapa da outra pessoa que são, por vezes, elementos da sua história de vida. Por isso que a convivência ela nos ajuda muito a estabelecer relações mais profundas com as outras pessoas, desde que eu tenha a mente aberta para fazer esse desenho. Eu ir do meu mapa ao mapa do outro, respeitando constantemente o mapa da outra pessoa. O outro momento dessa relação empática, do que nós chamamos de rapport, é acompanhar, né? Que significa estar ao lado, que é nem à frente, nem distante, nem atrás. Então, eu não preciso tirar vantagem de uma relação, eu não preciso estar submisso a ela, eu não preciso ser um observador distante, e nem dominar alguém. Na verdade, o que eu quero é criar uma relação profunda, pode ser de amizade, relação de negócio ou relação afetiva, mas que tenha essa característica do acompanhamento, do respeito ao mapa do outro, não é? E aí, para nós podermos, muitas vezes, estar nessa relação de uma forma diferente, existem algumas técnicas, né, que nos ajudam a apressar esse grau de convivência, né? Esse grau elevado de eu estar indo do meu mapa ao mapa do outro, que é o espelhamento, né? Que é imitar com elegância, muitas vezes, as palavras, imitar, muitas vezes, algumas condutas que sejam corporais, e estar numa posição à frente, não porque eu quero dominar alguém, mas porque eu sei que eu desejo que aquela relação entre eu e alguém seja uma relação profunda, seja uma relação que a empatia vai dominar, não é? A minha disposição interna para eu estabelecer o rapport com outra pessoa é que vai significar esse estar numa posição à frente. Que muitas vezes a outra pessoa não sabe o que é empatia, não sabe o que é essa tal relação em que o rapport permite que dois mapas de mundo possam conviver e também achar uma relação sintônica. Muito bem. Tem um personagem aí na política mundial, que é o ex-presidente americano, Barack Obama, que ele é craque em fazer o tal de espelhamento, e eu creio que a sua trajetória, né, como uma pessoa que sabia falar bem para uma multidão, para várias pessoas, e também nos seus encontros, né, ele foi fotografado constantemente, espelhando o outro sujeito. O que é espelhar? É ter uma conduta corporal, uma conduta não verbal, né?
de semelhança com o outro. Isso aproxima as pessoas, né? Aproxima porque é como se você sentisse que o outro está jogando no seu time, né? É como se fosse um algo que traz sintonia, que traz uma dança comum entre as pessoas, para que elas possam se juntar de forma coerente, de forma congruente, ou seja, o que elas pensam, falam, fazem, tem uma aceitação mútua, né? Tem uma relação de confiança. E, óbvio, nesse mundo aí que ele conviveu, né, com outros líderes políticos, creio que não seria uma coisa muito fácil estabelecer esse rapport. No entanto, né, o Barack Obama ele se mostrou uma pessoa muito receptiva ao modo de pensar do outro, né? E uma das grandes características aqui que foram percebidas é esse tal espelhamento, ou a imitação de uma conduta não verbal, né? É uma das possibilidades. Nós vamos falar em alguns momentos de outras possibilidades. Então, o rapport, ele traz, antes de tudo, um tal de senso de confiança e compreensão mútuas, né? Onde duas pessoas estão buscando se compreender, se entender, para chegarem de uma forma sintônica, reforço, onde existe a confiança, não é? E não existe absolutamente uma submissão, nem um ordenamento, nem uma chefia, não é? Ninguém é superior a alguém aqui, as pessoas valem a mesma coisa, ali elas se sentem iguais para acompanhar, acompanhar, acompanhar e conduzir a um ponto onde elas possam decidir por algo, compartilhando seus mapas de percepção de mundo, não é? Então, essa é uma relação muito rica, né? Ou seja, a relação empática, onde o rapport predomina. E muitas vezes, para, por exemplo, determinar objetivos em grupo, não é? Uma pessoa que trabalha com gestão de equipes, é muito importante estar em rapport com o seu grupo, não é? Porque muitas vezes as pessoas esquecem que cada membro do seu time, membro do seu grupo, tem uma maneira de perceber o mundo, e nem sempre os valores, né, que estão sendo vivenciados, os valores pessoais, nem sempre não, quase nunca, né? Os valores pessoais dos membros do seu time, eles não são iguais para todos, não tem a mesma medida. Muitas vezes alguém julga um valor sendo como muito mais importante em relação a algum outro que uma pessoa tem, não é? Então, está em conexão com isso, com as crenças dos membros do time, com as crenças sobre realização, compreender como as pessoas elas se percebem perante desafios, como é que elas reagem a isso. Tudo isso permite que você entre no mundo do outro de uma forma elegante, né? Então, uma palavra fundamental para o rapport é essa, a elegância. Uma outra palavra fundamental é o respeito. O respeito ao modelo de mundo do outro, não é? Respeito à história de vida da outra pessoa. Então, quando você começa a praticar isso durante o seu dia a dia, você vai perceber como as suas relações com a outra pessoa, ou outras pessoas, ou com as pessoas com quem você convive, elas vão tomar uma outra forma. Elas vão ganhar mais vida, elas vão ganhar mais potência. Por quê? Porque as pessoas vão se perceber dentro de uma mesma atmosfera de ação, do ambiente de ação. E não num ambiente em que haja um conflito, haja uma guerra de mundos, né? Na verdade, existe uma compreensão de mundos. E isso permite um avançar na busca de solução, na busca do bem-estar, na busca do sucesso de um time, de uma organização, né? Na felicidade que pode advir de uma relação como essa dentro da família, por exemplo, né? Então, buscar ouvir, buscar perceber, buscar observar é fundamental nesse tipo de relação. Ok? Então, reforço para vocês, nós vamos aqui, né, falar um pouquinho mais do rapport, de algumas técnicas que podem te ajudar nessa relação, né, no próximo vídeo, né? Então, aguardem, esperem um pouquinho, e eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, tá ok? Para que nós possamos aqui nos encontrar e partilhar desse conhecimento tão bacana, tão profundo, que a psicologia e outras ciências afins, elas trazem para que possamos viver melhor. Tá ok? Deixo um grande abraço e espero vê-los em breve. Até mais.